Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, eu me chamo Cristiano Givardi e vou apresentar meu trabalho intitulado Aulas de Química empregando-se notícias e fake news, buscando uma abordagem no enfrentamento da pós-verdade. Bom, com a atual maior disseminação de informações pelas redes sociais, principalmente devido ao surgimento de informações falsas que circulam facilmente nas redes e são compartilhadas por muito, é necessário observar se na sala de aula, se os nossos estudantes estão preparados para esse acesso a tão fácil a informações e principalmente verificar se eles realmente compreendem que essas informações devem ser verificadas, que as informações devem ser sempre checadas antes de serem compartilhadas ou mesmo de serem aceitas como verdade. A pós-verdade vem a discutir questões que envolvem essa disseminação de fake news e o aceite de fake news por muitos. Muitos aceitam como verdade simplesmente porque aquilo que está ali descrito tem algum tipo de informação que está relacionado à sua ideologia, à sua questão comunitária, às pessoas que eles seguem nas redes sociais, e muitas vezes então essas informações elas passam a ser verificadas como verdadeiras por essas pessoas simplesmente por apelos emocionais. Essa questão de você apelar para o emocional e a verdade dos fatos ficar sempre em segundo plano, ela foi então denominada pós-verdade. E esse fenômeno deve ser enfrentado em sala de aula, principalmente porque ele tem causado prejuízos, como prejuízos sociais, ambientais e até mesmo em relação à saúde humana, como foi verificado durante a pandemia de Covid-19, e também a gente verifica em muitos países mundo afora o ressurgimento de vacinas antes erradicadas devido a movimentos anti-vacinas que tem aí nas fake news uma das maneiras de sua abordagem. Bom, dentro das disciplinas de química, sempre houve notícias sendo circulando nas redes, também nas mídias tradicionais, que falavam muito sobre medicamentos, sobre agrotóxicos. Muitas vezes essas notícias poderiam levar a conclusões errôneas, mas agora com informações falsas, com as fake news, as chamadas fake news, nós temos aí que ter um cuidado muito maior porque informações falsas que circulam e quando o estudante recebe isso ou até circula nas suas redes, ele acaba levando informações que são incorretas, aceitando elas muitas vezes como verdade, o que pode levar a prejuízos importantes. Na química, os conteúdos que falam sobre medicamentos, sobre agrotóxicos, falam sobre substâncias químicas em geral, eles podem ter essa abordagem trazendo essas notícias, tanto notícias que circulam nas redes que são verdades, como notícias falsas, principalmente preparando esse estudante para que ele possa ter ali um discernimento entre aquilo que é fato e fake. Então, uma das propostas aqui trazidas em referente a como você pode trabalhar isso seria, primeiramente, trazer reportagens de sites confiáveis que falam sobre produtos químicos, medicamentos, por exemplo, podem falar também sobre questões como alimentação, questões como dispositivos eletrônicos, que envolvem, aí, por exemplo, as pilhas, e também utilizar aí de informações falsas. A gente pode fazer uma atividade muito interessante, que é uma atividade que nós aplicamos nas aulas, que chama-se fato ou fake. Então você traz algumas notícias verdadeiras, mistura com algumas falsas e traz para os estudantes para que eles possam dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Quando você faz isso, primeiramente, você trabalha com um pouco o lado lúdico, porque eles se envolvem, se engajam, estão ali querendo responder, observando se aquele fato realmente é verdadeiro ou não. E também você traz ao final ali, quando a notícia for verdadeira, a fonte, dizendo como que essa fonte é uma fonte confiável, e também trazendo da onde foi retirada as notícias falsas,
mostrando como que essas notícias são disseminadas muitas vezes nas redes, quem pode ter criado e colocando aí os elementos que geralmente aparecem nessas notícias. Quando você faz isso, você está fazendo também uma preparação para esse estudante para uma que nós podemos chamar de educação midiática, ou seja, preparando ele para essas informações que estão nas redes e dessa maneira, quando ele sair da etapa educativa, ele vai também tomar mais cuidado com as informações. É importante que ele tenha ao final, conclua ao final, que ele possa pegar essa informação, procurar em sites confiáveis, ver se é verdade, e só após fazer isso que ele possa então, que ele faça então a disseminação, caso seja um processo que ele faça atualmente. Então, o estudante coloca na rede social recebe na rede social uma informação, ele vai lá e simplesmente envia para frente, republica aquilo. É importante que ele primeiramente veja se aquilo é verdade para depois republicar. Durante as aulas, então, é importante que o professor traga essas informações e assim ele consiga fazer essa discussão em sala de aula e simplesmente ao final o estudante precisa concluir que ao receber uma informação, ele precisa de ter um conhecimento para poder realmente passar aquilo para frente. Caso não tenha, caso ele nunca tenha ouvido falar sobre aquilo, ou que tenha ouvido falar de pessoas que não têm uma formação na área, uma formação técnica, é importante que ele faça a verificação em sites confiáveis, utilize muitas vezes os conhecimentos que ele aprende na escola para poder fazer uma boa leitura daquele texto. Então é importante, inclusive é interessante que haja uma integração com disciplinas como, por exemplo, português, onde pode-se fazer trabalhos conjuntos sobre essa interpretação desses fatos. Os fatos científicos, quando são verificados, quando são realmente mostrados com informações, com resultados que realmente vêm de trabalhos científicos, eles podem então ser disseminados e isso também contribui para a alfabetização científica e também para a divulgação da ciência. A divulgação da ciência hoje é algo que é necessário ser feito, principalmente porque tem muitas pessoas que estão hoje refutando questões científicas simplesmente porque têm confiado em informações falsas. Então, ao levar para a sala esse tipo de atividade, com os alunos lendo essas notícias, verificando ali os elementos das notícias falsas, os elementos das notícias verdadeiras na área de química, é muito importante para uma formação mais cidadã deste estudante e para que esse estudante possa, então, ao final, realmente estar preparado para a grande facilidade ao acesso de informações que existe hoje. Muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.